Este é o Sítio Alvão Marão, património europeu integrado na Rede Natura 2000. Um território de serranias e vales, que nos deixa por vezes uma imagem inóspita, mas que quase sempre se revela acolhedor e rico em biodiversidade. Um reino maravilhoso povoado por muitos tesouros vivos que precisamos conhecer e proteger. Repleto de espécies faunísticas e florísticas, algumas esquivas aos nossos olhos, outras vagueando livres por habitats e ecossistemas, autênticos redutos de um património genético único e irrepetível que temos a obrigação de defender e valorizar. Esta é a história de um projeto cujos protagonistas são jovens de Vila Real, que subiram as serras deste território e que agora é contada a todos. Ao longo deste tempo, os alunos de 8 escolas de Vila Real, com o apoio dos serviços de ambiente do município de Vila Real e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, construíram uma história de revelação e ciência. Organizados em 6 grupos, os jovens vilarrealenses monitorizaram o território e desvendaram espécies da fauna e flora do Sítio Alvão Marão. Uma operação cofinanciada pelo POCUR e que pretende divulgar o património natural e lançar a todos um desafio de conhecimento e proteção, desde o Reino Maravilhoso para todo o mundo. Os invertebrados representam o grupo de animais mais abundantes na Terra. Os alunos realizaram uma série de saídas de campo, onde fizeram diferentes atividades. Com o Albano nós aprendemos a identificar melhor os insetos, a sua espécie, o número de patas, que são 6, como é que o corpo deles se dividiam em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, e que nos iam ser muito importantes para a nossa saída de campo e quinta. O porquê é que interessa proteger os insetos? Os insetos são muito importantes para o meio ambiente, já que são a base dos ecossistemas, que são importantes para a vida dos humanos, de outros animais também e das plantas. Isto são pirrossomas nem fula. Acabaram de emergir, se calhar nasceram hoje de sair. Nesta atividade aprendemos como distinguir as libélulas das libelinhas. É uma libélula? Não, uma libelinha. Libélula. E porquê que é uma libélula e não é uma libélula? Tu sabes. Não. Diz lá, Carolina. Asas diferentes, olha ver. A primeira fase é a colocação dos ovos no meio aquático. Dependendo da espécie, pode ser colocado numa água parada, como uma lagoa, ou numa água corrente. Depois, a segunda fase, o ovo eclode, dando origem à ninfa. Quando esta está suficientemente matura, vai sair do meio aquático para o meio terrestre, deixando para trás a exúvia, que é um tecido que revestia a ninfa. Depois, a primeira coisa que ela faz é esticar as asas, depois vai encontrar o seu parceiro e vai continuar o seu ciclo. Recolheram amostras de macroinvertebrados bentónicos e associaram a presença ou ausência de determinados grupos com a qualidade da água na Lagoa da Quinta. Um dos recursos, que é o recurso mais importante para nós. Nós não vivemos sem água. Nesta atividade, nós recolhemos amostras de água na Lagoa de Quintã. Nestas estavam incorporados determinados invertebrados que nos permitiam avaliar a qualidade da água. Nós não sabemos como é que está a água que temos, sabemos muito pouco, não é? Então as libelas ajudam-nos imenso. É um chamado serviço de ecossistema. Estes invertebrados denominamos por bioindicadores da qualidade da água. Esta atividade serviu para mostrar-lhes que os macroinvertebrados bentónicos podem servir como bioindicadores. Realizaram também saídas no campo onde aprenderam a capturar e identificar os lepidópteros. Tiveram a oportunidade de tomar conhecimento das espécies que existem mais comuns aqui no nosso território. Ok, mas Foi a minha preferida, porque já desde pequenino tive meio com o mini sonho de apanhar borboletas. E o projeto deu uma oportunidade de concretizar esse meu sonho. Para apanhar as borboletas era preciso um material específico, que era uma rede, que servia para não magoarmos as borboletas e, no entanto, conseguirmos pegar nas borboletas e analisarmos bem. Okay. Prestam atenção ao padrão das asas e aos coxos, está bem? Sim. E atenção que as asas anteriores costumam ser diferentes das posteriores. Tá? A parte onde tínhamos que procurar mais, ou nelas apareciam mais, era zonas abertas, mas com vegetação.
principalmente baixa ou algumas árvores. Não é? Paragem. É esta, exato. Esta aqui. Desenvolveram também um conjunto de saídas onde o objetivo seria a recolha de aranhas, de aracnofauna, de indivíduos associados à aracnofauna e depois uma posterior identificação dos mesmos em laboratório. Pronto, isto aqui, o que é que vocês fazem? Puxam esta manivelazinha, ele abre, apanham o indivíduo. Fazer esta experiência eu gostei muito porque vimos várias diferentes técnicas de construção de teias. Tínhamos que estar com muita atenção porque elas eram rápidas, saltavam e camuflavam-se e gostei muito desta experiência. Outra minúscula. Esta é pequenina. Depois da recolha das aranhas, trouxemos as aranhas para o laboratório, tiramos as aranhas dentro do frasco onde fizemos a recolha, colocamos dentro da caixa de Petri, pegamos nessa caixinha, metemos no microscópio para tentar identificar as aranhas quanto à sua família, mas principalmente para identificá-las em relação à posição dos olhos. Usamos um guia para ser mais fácil a identificação. Este tem mais escura um bocadinho. Sim, mas elas, apesar de serem mais escuras, têm ambas uma barra lateral, não tem? O que eu gostei mais desta atividade foi o facto de eu não gostava mesmo nada dos invertebrados e com esta experiência eu deixei essa fobia de lado e desde já agradeço pela experiência que me proporcionaram. Foi bastante produtiva e o que eu gostei mais foi apanharmos as aranhas, porque eu tinha realmente muito medo e agora quando as vejo até fico bastante contente. Dá-nos uma nova visão do mundo, do ambiente, dos ecossistemas, é espetacular. Aprendemos muito mais sobre lepidópteros, libélulas e, em geral, em todos os insetos. Eu evolui como pessoa, pois passei a perceber mais sobre os insetos. Isso fez com que eu começasse a respeitar mais. Foi a diferença entre estar fechado numa sala de aula e estar cá fora a praticar e a ver como é que as coisas acontecem e tudo mais. O que mais me marcou foi que eu era uma pessoa que tinha fobia a aranhas e agora já consigo vê-las sem gritar, sei espernear e sei... Pronto, acho que ultrapassei parte da fobia. Na nossa atividade de docentes, o mais difícil muitas vezes é motivar os miúdos para a aprendizagem. E se eles conseguirem ver pelos seus próprios olhos, conseguirem experimentar, é muito mais fácil depois que eles consigam apreender conceitos. As aves são talvez o grupo de animais que reúne mais entusiastas em todo o mundo. Podemos encontrar aves adaptadas a quase todo tipo de habitats e encontrá-las nos 4 cantos do planeta. O sítio Alvão-Marão não foge à regra. Podemos encontrar até cerca de 40% das espécies com ocorrência regular em Portugal continental. Os objetivos deste grupo passou por inventariar as aves que existem aqui no sítio Alvão-Marão. Começámos por inventariar as rapinas noturnas, rapinas diurnas, passariformes, construímos algumas caixas ninho e ainda fizemos a dissecação de egagrópilas de rapinas noturnas. Não era todo branco, não Foi espetacular esta experiência de poder observar ao telescópio e aos binóculos, conhecer as características das aves ao pormenor. o ramo das aves? Não viste, Inês? Vi. Era cinzento nas asas. Eu pensava que seria fácil utilizar um telescópio, mas na realidade não é tão fácil assim. O telescópio tem uma grande proximidade das coisas e cada vez que observamos uma ave é necessário ter uma grande percepção de onde ela está. É necessário observar bem a árvore e de seguida orientar através do ramo. E só quando conseguimos encontrar o ramo temos que deslocar ligeiramente o telescópio até encontrar a ave. Precisamos então de muita prática para o conseguir utilizar. Esta ave é bastante rara, mesmo muito rara.
Quando observei o cruzabico, não tinha grande noção que era assim uma ave tão rara. Ao longo da saída fomos vendo aves vulgares. Ver uma ave rara logo na minha primeira saída de campo tornou esta experiência ainda mais especial e única. Eu consigo chegar lá? O primeiro contacto de campo que os alunos tiveram foi feito no exterior, onde temos que utilizar telescópio e binóculos, e aí temos que ser bastante rápidos, porque as aves estão em constante movimento, e quando é assim, temos que tentar o mais rapidamente possível observar todas aquelas características que nos permitem identificar a espécie. O que não acontece quando estamos com o abrigo fotográfico, em que temos um vidro espelhado e as aves não conseguem ver o seu interior, e aí já conseguimos observar tudo com muito mais pormenor e com mais qualidade. Vamos abrir então aí a persiana para começarmos a observar as nossas aves. Observar as aves no abrigo é totalmente diferente de observar as aves durante o percurso, porque o vidro espelhado que o abrigo tem faz com que elas não se assustem com a nossa presença e que consigamos ver as aves com maior detalhe e observar os comportamentos delas. Foi realmente interessante ver as aves no abrigo. Observar aves é um trabalho que requer muita paciência e muita dedicação. Temos que olhar sempre para determinadas características, como o tamanho da ave, a forma, o tipo de voo, a sua coloração, o habitat em que ela está inserido, e muito importante é questionarmos-nos se aquela ave é suposto estar naquela altura, naquele local. Recorremos muitas vezes aos guias de aves que têm mapas de distribuição e com a sua sazonalidade que nos ajudam a entender isso. Este grupo já efetuou algumas saídas de campo diurnas e agora o próximo passo é fazermos uma saída de campo noturno. Eu gostaria muito de observar mais as corujas, observar mais as suas características, saber mais sobre elas, poder ter identificado. Sim, eu fiquei um bocadinho desiludido. São animais selvagens, pelo que torna-se muito mais difícil de as observar, e fiquei um bocadinho triste com isso, sim. A base da alimentação de grande parte das rapinas noturnas são micromamíferos, ou seja, ratos, e como elas não conseguem digerir os ossos e o pelo, então regurgitam esses elementos sob a forma de uma pequena bola, a qual chamamos egagrópilas. Se dissecarmos essas egagrópilas, conseguimos obter informação acerca da dieta alimentar daquela ave. Ou seja, conseguimos saber que espécie de rato é que aquela coruja ou aquele mocho predou. Para além disso também, temos a informação das espécies de micromamíferos que existem na área de distribuição onde encontramos aquela egagrópila. Dividir aqui, cada um tem... Trabalhar com egagrópilas é um trabalho muito mais difícil porque temos que utilizar um método com vários passos, o que torna tudo muito mais difícil. Como são estruturas muito pequenas e estamos a trabalhar com ossos de ratos, temos que ter uma maior precisão daquilo que estamos a fazer, pois estamos a trabalhar com pinças e lupas, o que torna o trabalho mais difícil. Tendo em conta o vasto património associado à flora e aos habitats existentes no sítio Alvamarão, o objetivo principal deste grupo passa por sensibilizar estes jovens para a conservação e manutenção destes habitats e das espécies aqui existentes. Assim, ao longo do projeto foram realizadas algumas saídas de campo para a recolha de algum material que posteriormente fará parte de um herbário. Estas saídas de campo servirão também para recolherem alguma informação sobre algumas plantas silvestres e aromáticas, que depois será utilizado para eles lecionarem 2 workshops para sensibilizar a população para o uso destas plantas aromáticas e silvestres. A nossa primeira visita de campo foi para o Marão, mais propriamente para o Observatório da Biodiversidade. Neste local encontra-se uma lagoa que contém vários ecossistemas e que pretendem ser estudados, e uma trofeira, que é uma zona alagada, onde mais tarde iríamos encontrar uma drosa. O workshop vai ter incidência nas aromáticas e medicinais. Os jovens tiveram alguma dificuldade em realizar algumas recolhas. No caso das arbustivas e das herbáceas, há uma grande dificuldade porque têm de ser recolhida a planta na sua totalidade, inclusive com a raiz. Esta recolha é muito importante porque posteriormente em laboratório facilita muito a identificação da espécie. Uma Érica está na torfeira.
Após uma recolha, é importante a colocação de uma etiqueta, na qual deve indicar o nome da localidade da colheita, o habitat, a data, o nome do coletor e ainda uma pequena descrição da planta. Podem recolher um ramo disso. Um dos nossos objetivos era a identificação das plantas. Para nos ajudar a identificar essas plantas, foram-nos dados este campo. São livros que nos ajudam a identificar as plantas, que nos dizem as suas características da folha, características do caule, nervação e outras características essenciais para a sua identificação. Eu estive aqui na etiqueta. Qual é o número da etiqueta? 13. Enquanto andávamos pela zona alagada, encontramos uma drósera, uma planta carnívora. Esta era uma planta muito pequena e surpreendeu-nos pelo facto que, sendo uma planta tão pequena, como é que era uma planta carnívora? A drósera tem uma espécie de dedos viscosos e quando um inseto pousava nela, ela fechava-o e digeria. Drósera! Platondifólia. Dois carvalhos, esta e aquela. Identifiquem primeiro esta. Foi uma nova experiência, visto que desta vez nos encontrávamos no Parque Corgo, no coração de Vila Real, uma zona mais urbana e também mais repícola. Para além disso, a paisagem era diferente, podíamos observar o rio Corgo e a diversidade de plantas que se encontravam à volta deste. Procurávamos distinguir os diferentes carvalhos, mas como a copa e a sua estrutura eram muito idênticas, foi necessário recorrer ao recorte da folha para identificarmos as diversas espécies de carvalhos presentes no Parque Corgo. Isto é um planeta. A primeira coisa que reparámos quando entramos na estufa foi que estava muito mais quente e úmida que o que estava no exterior. Isto fazia com que as plantas crescessem mais. Também lá dentro encontramos uma grande variedade de plantas, como a cidreira e o fungo. Atenção, hoje do que vocês viram já de aromáticas e medicinais e das comestíveis, já podem começar a fazer algum trabalho de casa. Durante a visita de estudo, tivemos a oportunidade de fazer o registro fotográfico de todas as plantas que fomos observando. O registro fotográfico é muito importante, podemos ver na fotografia os detalhes e as características do que estamos a estudar. É uma planta comestível. Quem quiser pode provar uma folha. Num dos momentos da nossa visita, passámos por uma azeda e foi-nos oferecida a oportunidade de podermos experimentar. A maior parte dos alunos não quis. Eu aproximei-me, peguei numa folha, lavei-a com a garrafa de água que tinha e ofereci à minha professora e também comi uma. Tinha um sabor azedo, como diz o nome. Hoje eu estou cá para dar-vos um pouco de conhecimento das plantas. De forma a ajudar os jovens a prepararem os workshops, foi lecionada na escola uma palestra pela Maria Feliz. É uma pessoa dotada de um grande conhecimento a nível de ervas aromáticas e medicinais. Vou responder perguntas que você tem. Esta experiência foi bastante enriquecedora, já que ao longo da palestra os jovens mostraram-se bastante interessados e retiraram também o máximo de informação. Crua e com salsa, ainda em vez de manteiga, usar... A Maria Feliz deu-nos algumas dicas saudáveis de como usarmos ervas aromáticas na nossa alimentação, como por exemplo, usar ervas aromáticas no azeite e aplicá-las no pão em vez de manteiga. Ao longo da palestra, o que mais me chamou a atenção foi o sumo que foi feito a partir das flores de sabugueiro. As flores eram colocadas em um frasco, que de seguida adicionávamos um pouco de vinagre, açúcar e limão, e após algum tempo de repouso, ficava o sumo que era muito parecido às champanhes que é feito para as crianças. Na minha opinião, estes sumos deveriam começar a ser muito mais utilizados, porque são muito naturais, muito mais saudáveis que os dos supermercados, porque não contêm açúcares e corantes. A Maria Feliz falou-me de algumas qualidades da infusão de ortiga, e como por exemplo ela é um remédio para a anemia. Eu fiquei interessado e no final da palestra fui lá ter com ela e ela até me deixou ficar com um pouco dessa infusão. Os anfíbios são um grupo de seres vivos muito frágeis, daí a necessidade de proteção das suas populações. O objetivo deste grupo passa por sensibilizar os mais jovens para esta causa. Foram construídos 3 charcos, um localizado no Alvão, outro no Marão
e outro no Parque Corgo, junto ao Centro de Ciência. Após a construção dos charcos, foi proposto ao grupo de trabalho a monitorização da colonização natural dos charcos. Iniciamos os nossos trabalhos no Charco do Alvão, onde fizemos a caracterização física do charco e também medimos alguns parâmetros químicos da água. A direção? Não sei, A direção. O charco que nós caracterizamos era semi-temporário, pois nas estações mais quentes o charco diminuía o seu caudal e nas estações mais frias aumentava, mas nunca ficava sem água porque era irrigado por um rio local. Nestes charcos, a qualidade da água é muito importante, já que os anfíbios são muito sensíveis às suas variações. Por isso, precisamos de medir os parâmetros da água, como o oxigênio, o pH, a condutividade, que eu não sabia o que era, e a temperatura. Estes parâmetros são medidos com o multiparamétrico. Para além da caracterização física e química do charco, foram também feitas recolhas. Recolhemos indivíduos em vários estados de desenvolvimento, fizemos também a identificação de cada um deles e também permitiu-nos ver de que forma é que o charco estava a ser colonizado. Um dos objetivos deste trabalho é identificar os anfíbios. Logo, a melhor maneira de o fazer é recolhendo-os. E, para não estressar estes anfíbios, colocamos um tabuleiro com água, pois assim eles sentem-se mais familiarizados com o novo ambiente. Durante as recolhas tínhamos alguns cuidados, como por exemplo, fazer a recolha do centro para as margens e não levar o camaroeiro muito abaixo para não levantar alguns sedimentos. Pronto, queres que eu baixo aqui um bocadinho, Bruno? Ela foge. Pois, porque é um animal selvagem. Depois de recolhidos, fizemos as medições de anfíbios. No meu caso, fiz as medições a uma rã e para o fazer tive de ter alguns cuidados, como por exemplo ter as luvas molhadas, pegar nela com cuidado, pois ela era muito sensível, e fazê-lo o mais rápido possível para ela não entrar em stress. Na perna, quanto é que isto tem? Para fazer as medições, usei um instrumento chamado craveira, que me ajudou bastante, apesar de, para mim, ser difícil medir as suas patas. Temos todas as medidas? Pronto. Ao longo das saídas, identificamos algumas espécies com a ajuda dos guias, que são livros que nos permitem observar as características dos indivíduos, comparando-as com as que recolhemos. São salamandras e são o quê? São orodelos. Anotamos essas características nas fichas de campo, que contêm vários parâmetros, facilitando-nos assim a caracterização das espécies. As fichas de campo são muito importantes para a monitorização dos anfíbios. Não, sapos, estes são sapos. Sim, estes são sapos, olha, não tem membranas interdigitais. Olha aqui, esta tem. Essa tem. Estás a ver ali atrás? Olha esta também. Durante as nossas saídas de campo, além de nós encontrarmos sapos e rãs adultos e juvenis, deparamos também com algumas larvas. Para a sua identificação, precisávamos de os colocar com cuidado no tubo de ensaio. Foi relativamente fácil conseguirmos identificá-los, pois as chaves dicotómicas facilitavam muito o trabalho. Atrás da cabeça, tudo para trás. Sim, mas mesmo atrás da cabeça vocês vão ver depois noutras larvas que elas podem iniciar mesmo atrás da... Foi possível observar ao longo das saídas de campo uma alteração no comportamento destes jovens. Inicialmente sentiam alguma repulsa perante estes seres e no final já todos queriam manusear os anfíbios. Tenho a certeza que conseguimos modificar alguns comportamentos e sensibilizar estes jovens para este grupo. Então, já algum dia mexeste nisso? Eu já. Então, olha, tu vais pegar assim, estás a ver, olha, imagina, medida. Eu, se tiver de ir ao campo, já sou capaz de identificar algumas espécies, nomeadamente a rã verde, que apresenta uma risca verde no dorso, e o tritão de ventre laranja. Também tivemos a oportunidade de observar uma rã que tinha uma sanguessuga agarrada e felizmente conseguimos retirá-la. Também podemos observar um comportamento estranho, que era uma rã que, quando a libertamos no charco, ela fez-se de morta para que os predadores não a apanhassem. A minha parte favorita foi talvez pegar e estudar os anfíbios, porque eu nunca tinha visto nenhum anfíbio na vida e gostei muito, principalmente a parte de pegar as rãs, porque elas mexiam-se muito e tinham diversão. Eu acho que este tipo de atividade prática deve ser utilizado nas aulas de ciências, por exemplo, pois eu aqui aprendi muito mais do que aprenderia, por exemplo, numa semana de aulas. Os répteis são um grupo muito associado a crianças e mitos e por isso estão envoltos numa carga muito negativa.
No projeto de Operação Biodiversidade do sítio Alvalmarão, propusemos trabalhar o grupo dos répteis com a Escola Diogo Cão. Para tal, delineámos logo de início 3 grandes objetivos. Desenvolver questionários às populações locais para entender quais as crenças e mitos que as pessoas têm em relação a este grupo. O segundo seria a produção de conteúdos de informação, educação e sensibilização. Um terceiro objetivo que seria iniciar este grupo de estudantes nas técnicas de monitorização deste grupo. Somos alunos da Escola Diogo Cão e estamos aqui no âmbito do projeto Biodiversidade do sítio Alvalmarão, um projeto que tem como objetivo divulgar e sensibilizar a população para os valores naturais do nosso município. À nossa escola coube trabalhar o grupo de répteis. Neste sentido, gostaríamos de fazer umas pequenas questões relativamente a estes bichos. Acha que os répteis têm alguma utilidade? Eu não sei se as cobras dão utilidade ou não dão. Cobras e lagartos, isso não tem utilidade nenhuma. É para comer algo bicheirado a andar na terra. Foi engraçado, porque eles não tinham conhecimento recente que os répteis podem ser úteis para a nossa sociedade. As coisas em que eles acreditavam eram nos mitos e não na realidade. Pinchou assim a perna de uma senhora e ainda tiveram que tirar com ferro quente. Ele não saía de lá. Minha tia ia levar a comer a um campo e um sardão entrou-lhe por as pernas acima. Levei ele aqui para cima, ela não queria deixar cair o almoço, apanhou aqui assim de lado e gritou todo o caminho até chegar lá, até que lhe tirasse o cesto para lhe tirar o sardão. Então, foi difícil entender por vezes aquilo que elas diziam. As pessoas até conheciam determinadas espécies, mas nós não as conseguíamos distinguir devido ao facto delas lhes atribuírem diferentes nomes daqueles que nós estávamos habituados a ouvir, como por exemplo o vestigo, o licranço e a ladra. As histórias mais estranhas que eu ouvi foi a de beberem o leite das vacas quando uma osga cai no café, que isso provocará a morte da pessoa, a morte das pessoas a quem bebe-se lá. As osgas têm veneno? Não, as osgas não têm veneno. É outro mito que toda a gente diz e é um dos principais controladores, por exemplo, de mosquitos. Descobrimos também que as pessoas confundem o licranço com o licreu, que o licreu é um escorpião venenoso. Costumavam dizer que uma picada de licranço é 7 dias sem descanso. E essa picada referiram-se ao escorpião, ao licreu. Relativamente à monitorização deste grupo, realizámos saídas de campo com os estudantes com vista a incentivá-los e iniciá-los para as técnicas utilizadas na observação e registro destes bichos. Pela primeira vez, numa saída de campo, conseguimos observar 2 sardões, que conseguimos ver perfeitamente o detalhe nas camas e que foi fácil de perceber, distinguir o macho da fêmea através da coloração e do tamanho. O professor Paulo Barros explicou-nos que os sardões são inofensivos e até tivemos a oportunidade de os poder ver mais de perto, mas eles acabaram por fugir. Os sardões são uma espécie relativamente grande, são verdes e têm cabeça ligeiramente achatada. Nós usamos diferentes tipos de materiais, como por exemplo o endoscópio, que é utilizado para espreitarmos até buracos e pedras soltas para ver se encontramos algum tipo de animal. Usamos também o apanha-cobras, que é para podermos apanhar as cobras que nós encontramos. Usamos também um guia, que é feito para nós identificarmos os répteis que nós apanhamos ao longo da nossa jornada. Também levamos as fichas de campo para anotar os répteis que encontramos e na ficha de campo tinha a hora, o tempo e o dia. Os répteis não são um grupo muito fácil de se lidar, porque eles estão sempre escondidos e são muito assustadiços. Nós tínhamos que fazer as observações em silêncio, porque os répteis são sensíveis às nossas vibrações e tínhamos de dar o espaço silenciosamente. Esse tipo de aprendizagem ajudou com que nós aprendêssemos o estilo de vida de vários animais e o contato com eles. Sendo os mamíferos um dos mais variados grupos faunísticos, o seu estudo torna-se assim fascinante. Conseguimos ter mamíferos aquáticos, terrestres, aéreos, o que aumenta muito a complexidade do estudo deste grupo. Neste projeto, tentámos desenvolver algumas metodologias que os alunos pudessem aplicar no campo e que conseguissem, com essas metodologias, estudar os mamíferos que existem aqui. Vamos aplicar as técnicas de fotoarmadilhagem, detecção por métodos indiretos e ainda escutas de morcegos.
Quando colocamos uma câmara, devemos ter várias coisas de atenção. Devemos colocar a câmara onde pensamos que possa passar algum animal, como por exemplo o caminho. Devemos fixar a câmara numa árvore para que possa filmar em campo aberto os mamíferos. Estas câmaras são especiais para este trabalho, pois apenas a ativam quando algum animal passa em frente a elas. Já está? Está. Ela já mexe? Já mexe, não? Ainda não? Ainda não? Não. Ainda não está bem desaparecido? Um animal. Sim. Não, é normal, está bom. Eu simulei ser uma raposa porque nós tínhamos acabado de montar as câmaras e tínhamos de saber se tínhamos ajustado bem a direção e estava a disparar para o sítio correto. Também fingi ser uma raposa porque era um dos animais que estávamos à espera de encontrar. Decidimos que deixávamos as câmaras no terreno durante 15 dias e ao fim desse tempo fomos recolhê-las. O passo seguinte é no gabinete e tentar analisar os resultados obtidos. Vão tirando apontamentos. Raposa, o javali e o corso. Muito bem, tudo no mesmo sinal. Parecia ser mais fácil do que na verdade é. Temos sempre que recorrer a um guia de mamíferos para termos a certeza das espécies. Em algumas foram fáceis de identificar, como a raposa e o javali. Mas em algumas situações, onde nós não tínhamos bem a certeza das espécies, gerou-se algumas discussões entre nós, como no caso da distinção da lebre e do coelho. É o do meio. Muito maiores que os da frente. É o do meio. Não é? Tu estás a dizer que é o do meio. E nós só os conseguimos mesmo identificar porque tínhamos a câmara programada para tirar fotos e gravar vídeos. E foi ao vermos o vídeo gravado que tivemos a certeza de que era uma lebre. Também muito importante foi que com esta metodologia conseguiram obter imagens dos mamíferos que existem ali na zona. Não está a dar. Não está a dar? Sabes porquê que não está a dar? Ela não está a vir bem. Ela está a dar. E essas imagens foram obtidas através do trabalho e do mérito deles, o que os deixou logo muito mais motivados. E para além de ficarem motivados, também ganharam experiência e conhecimento para a próxima metodologia, que é a detecção de mamíferos através de indícios de presença. Não é este aqui? Não é fácil ver os indícios no campo. Talvez os mais visíveis são os trilhos, que é por onde os animais passam. Crossidura rússula e um musaraño de dentes brancos. Aqui. Quando encontramos este tipo de indícios, sabemos que há a existência da espécie no local. Podemos observar bem a espécie e compará-la com a ilustração do guia de campo. Para eles esta metodologia foi muito importante porque deram conta e perceberam que precisam apenas de um pequeno guia de campo para poderem pôr em prática esta metodologia no dia-a-dia. Agora, com certeza que ao caminharem por um bosque ou por uma zona mais natural, todos eles já conseguem identificar locais por onde passam alguns mamíferos, como pequenos trilhos, identificar algumas pegadas e mesmo até alguns excrementos. Sabem como é que se identifica, por exemplo, das raposas? Para concluir os desafios que colocamos a estes jovens, falta realizar o trabalho dos morcegos, que será dividido numa parte de campo e outra parte de gabinete. Nunca tínhamos feito uma saída noturna e esta foi a primeira, então nós estávamos muito ansiosos, não é? Já está de ordem. Pode estar. Pronto, agora não tem nenhum, por exemplo. Vou entrar. Não sabíamos também muito sobre morcegos, nós apenas sabíamos que eles eram animais noturnos. Nós também não estávamos à espera de encontrar tantas espécies como nós encontramos. Outra vez, e se nós estivéssemos com atenção, nós conseguíamos vê-los a passar ao nosso lado. Foi uma experiência muito interessante e eu gostei muito. Com esta atividade conseguimos agora perceber melhor a forma de orientação e de comunicação entre os morcegos, utilizando aparelhos que medem os ultrassons, que são sons que o ser humano não consegue detectar por serem demasiado elevados para a sua percepção. Alimentarem-se? Sim. Parecia... E aquele, como é que era? O chamamento social? O chamamento social, não é? Que quantos pulsos parecia que tinha? O trabalho desenvolvido à volta dos morcegos foi talvez o mais impactante para eles, porque pouco sabiam destes seres. Aprenderam que os morcegos se orientam através de sons e que emitem sons numa frequência que não é audível para nós. Para além disso, também no gabinete utilizaram um software específico que permite identificar as espécies e o que os ajudou até a compreender como funciona o próprio som.
Este projeto contou também com a colaboração de alunos de 2 escolas profissionais, a Ana Ervira e Agostinho Roseta, que prestaram um contributo importantíssimo na elaboração deste projeto, acompanhando todas as atividades e registrando todos os momentos para agora se poder contar a história deste importante projeto e mostrar a todas as pessoas que é importante olharem para a biodiversidade que tem à sua porta e preservá-la. Era só para... Gostei muito. Na escola aprendi o básico, mas aqui foi completamente diferente. Com a vontade de todos, conseguimos coordenar e levar o trabalho a ser feito. A membrana começa. Gostei muito porque tem coisas que eu nunca me apercebi que a natureza tivesse. Podia estar atrás de uma câmara, mas via o mesmo que uma pessoa que não estivesse numa câmara via. Quando eles capturaram os animais para ver, medir, eu estava com a câmara e só me apetecia ir para o lugar deles. Exatamente, agarras bem assim, cuidado com Agora vá, agora chegamos aqui, vi pessoas muito contentes e com experiências que eles, se calhar, nunca vão ter mais na vida. E eu acho que isso é o mais fundamental. Eu espero que as pessoas tenham visto o mesmo que eu, que a natureza é única e nós temos que a preservar. A biodiversidade do sítio Alvão Marão levou-nos ao conhecimento. O património ecológico deste imenso território começou a ser desvendado diante dos nossos olhos. Deixamos um legado de conhecimento que vamos espalhar a todo o país. Conhecer a fauna e a flora é um desígnio para o futuro e um caminho para a sustentabilidade. Mostramos ao mundo esse reino maravilhoso, como tantos outros que importa descobrir. Vila Real, o destino da biodiversidade.